Soldado. Olha que coisa linda. Espírito Santo. Sabes quem eu sou, e mesmo assim moras comigo, e mesmo assim moras em mim. Tu és santo, tu és santo, e outra palavra se faz necessária pra te descrever. Ao Espírito Santo, adoração. Ao Espírito Santo, glória. Ao Espírito Santo, nossa reverência nesta hora. Glória a Deus, tome assento. Aleluia. Não há melhor lugar que você poderia estar. Você talvez não tenha ideia, mas se você estivesse em qualquer lugar, não seria o melhor, senão este que na presença de Deus. Na presença de Deus, aleluia, há abundância de alegria. Aleluia. Eu não sei como está o teu coração, se abatido, se alegre, se feliz, se com tristezas, se com problemas. O que eu sei é que na presença do Senhor há abundância de alegria. Aleluia. Na presença do Senhor há abundância de alegria.
Eu queria convidar você então a fechar os seus olhos para este ambiente tão cheio de maldade que vivemos. Fechar os seus ouvidos para os ruídos que não são adoração. Fechar os seus pensamentos para aquilo que não é glorificar o nome do Senhor. Porque você está no lugar da adoração. Nós acabamos de cantar: Senhor, nós reconhecemos que Tu estás no trono. E se o Senhor está no trono, está tudo bem. Eu não duvido que você tenha entendido isso. Mas o que eu quero deixar claro para você nesta noite é que haja o que houver, venha o que vier, aconteça o que estiver acontecendo, Deus está no trono. E se Deus está no trono, está tudo bem. Aleluia, aleluia. Ele, aleluia, está olhando para cada um de nós. E não há nada que Deus não saiba. Mesmo aquilo que você duvida. E você que está aí agora dizendo assim: pastor, é porque o senhor não sabe, se eu contar o senhor vai chorar. E pode ser que eu chore mesmo, porque a Bíblia diz que eu devo chorar com os que choram e também nos alegrar com aqueles que se alegram. Foi lido hoje aqui Romanos capítulo 8, verso 15: salvo o melhor juízo. Mas como é bom poder chorar com os que choram. Sabe por quê? Porque nós estamos juntos para o que der e vier. Você crê nisso? Nós estamos juntos para enfrentar todas as dificuldades que nós temos. E às vezes a gente não sabe o tamanho dela e o tamanho do risco que a gente assume quando fala isso. Mas, meus amados irmãos, eu hoje vim pregar para você, querendo lembrar você que o nosso Deus, o Deus que nós pregamos, é um Deus que faz com que nós exercitemos fé. E aí, pastor? Fé é você sair do lugar mesmo sem ver o que é que vai acontecer. Fé não é esperar para crer. Fé é sair mesmo que você não esteja crendo. Fé é quando você tira o pé do lugar e você pisa na água e está tudo molhado, mas você começa a andar, o concreto começa a acontecer. Foi assim com Pedro. Eu me alegro muito, eu me alegro demais quando vejo Pedro olhando e vendo como todos os discípulos, que é o que a gente, na maioria das vezes acontece, a gente vai com a multidão. É muito fácil a gente ir com a multidão. É muito fácil dizer: não, mas todo mundo está fazendo, e aí você vai também. Não, mas todo mundo está dizendo, e você diz também. Todo mundo, não, mas você não é todo mundo, querido. Você não é todo mundo, querida. Você é salvo na pessoa bendita de Jesus, e Jesus sabe qual é o seu nome, individualmente. Pronto. É isso. Lá no barco estavam os discípulos, e os discípulos estavam todos olhando para aquela situação, as ondas se levantando e o barco balançando, e alguém dizendo assim: nós vamos morrer. Mas aí alguém com mais coragem disse: é o Senhor. Como dizia meu sogro: precisa falar mais nada? Em conversa informal, às vezes ele falava assim pra gente: não precisa falar mais nada. E a gente ficava tentando entender o que é que ele estava dizendo com isso. Mas ele quer dizer o seguinte: se o Senhor está ali, olha para ele. E Pedro então disse assim: se é o Senhor, me manda aí ter contigo. Jesus disse: só se for agora. Jesus, eu acredito que deve ter feito isso, pastor Josué. Venha. Aleluia, glória a Jesus. Mais nada. Pedro tira o pezinho da água, o primeiro pé da água. Eu acredito, Robinho, que o barco talvez fosse dessa altura, e aí ele tira o pezinho, não é? Dá licença aqui, irmão, ninguém vai escandalizar, não filma isso aqui não, ouvido. Aí ele tira o pezinho, né? Tá molhado, não é? Tá
uma olhada. Aí ele dá um pulo e quando ele põe o segundo pé, já não é mais água, é uma laje. E Pedro sai andando e vai encontrar-se com Jesus. E quando Pedro imaginava que estava tudo bem, diz: agora eu estou de boa, estou me sentindo Jesus aqui. Aí duvidou. E aí Jesus segura na mão de Pedro e diz: Pedro, por que você está duvidando, homem de pequena fé? Eu não sei se você entrou aqui nesta noite com pouca fé. Não é café, pouca fé. Pouca fé, não é café. Não sei se você entrou aqui com mais ou menos de fé. Não sei se você entrou aqui duvidando. O que eu quero pregar para você é que meu Jesus faz paralítico andar. O que eu quero pregar para você é que o Jesus que eu prego faz cego enxergar. E como é que é isso, pastor? Isso eu também não sei. Nem médico eu sou. Não tive essa coragem. Mas uma coisa eu sei: Jesus faz. Vamos ler o texto? Aleluia. Glória a Deus. Você tem glória aí para Deus? Glória a Deus. Dá para melhorar isso aí ou não? Glória a Deus. E se for para Jesus? Vocês estavam pensando que era para mim, né? Não. Não. Nem os anjos podem receber a glória que é de Deus. Nem os anjos. Mas se for para Deus, grite mais alto do que você grita para o Palmeiras, para o Corinthians. Pode gritar, porque esses aí não valem nada. Mas Deus é Deus. Aleluia. Capítulo 2 do Evangelho de Marcos. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. E alguns dias depois entrou outra vez em Cafarnaum. Você pode dizer comigo? Outra vez em Cafarnaum. Como o pastor Josué lembrou, eu gosto sempre de dizer isso. Falei para minha esposa lá em casa: Deus é Deus de oportunidade. Só não pega quem não quer. Deus é Deus de oportunidade. Todo dia Deus está dando oportunidade. Pastor Salinas, o senhor pode dizer isso, talvez mais do que nós aqui, não é? Ah, mas ele tem irmão Adi ali que tem 90 já, não é? Irmão Manuel está aí? Não está aí, irmão Manuel, né? Mas todos os dias Deus está nos dando oportunidade. Quando você está lá de madrugadinha e os seus olhos se abrem, oi? Glória a Deus. Só os vivos podem abrir os olhos sozinhos. Só os vivos podem dizer: até aqui nos ajudou o Senhor. Eu disse aqui na quarta-feira, mas você não vem de quarta-feira, não é? A preguiça é maior, não é? Olha só, cerca de 45 pessoas morrem por dia em Sorocaba. Só em Sorocaba. Mas você está aí, não é? Dá para dar uma glória a Deus aí? Alguém já entendeu, né? É, você está aí. Está aí dando glória a Deus, não é? Com muito dinheiro, pouco dinheiro, com muita esperança ou sem esperança. Se você está sem esperança, esta noite é noite de esperança. Aleluia, glória a Deus. Pois bem, outra vez Jesus volta para Cafarnaum. Aleluia. Jesus nasceu em Belém, foi educado em Nazaré, mas ele gostava de Cafarnaum. E ele volta para Cafarnaum. Vamos ler o texto. E soube-se que ele estava em... Você pode dizer comigo: Jesus estava em casa. Agora outra: Jesus está em casa. Essa é a nossa casa. E Jesus está aqui. Verso 2: e logo se ajuntaram tantos que nem ainda nos lugares junto à porta eles cabiam, e anunciava-lhes a palavra. Deixe-me dizer uma coisa aqui para você, Robinho. Crente vive de palavra. Crente vive de palavra. Crente não pode deixar uma palavra sem dizer: essa para mim. Sabe por quê? Porque essa palavra pode mudar a história da tua vida. Essa palavra pode abrir a porta que você está precisando.
Você nem sabe, mas Deus está trabalhando naquela palavra. Porque Deus é Deus. Deus não erra endereço. Deus não perde a hora. Deus não chega atrasado. Deus não se engana. Deus não se equivoca. Deus sabe exatamente o que fazer e na hora que fazer. Então você pode levantar a sua mão e dar glória, porque Deus não perdeu nada de controle. Aleluia, aleluia, aleluia. Vai enchendo o seu coração de fé, Jennifer, porque a porta está aberta. E foi Ele quem abriu a porta para você passar. Você não passa. Pastor Jonathan falou isso aqui, não é? A porta que Deus abre e a porta que Ele fecha. Pastor Olival às vezes pregava esta palavra, não é? Irmã, a esposa do pastor Olival, que diga isso, não é? Algumas vezes ouviu a pregação do pastor Olival, muitas, não é? Com minha esposa, às vezes eu fico pensando, às vezes ela se cansa das minhas pregações, não é? Porque os irmãos estão há um ano vindo, mas ela, não? Oh, glória a Deus. Então, vou continuar pregando. Aleluia. Mas, meus amados irmãos, nem ainda havia lugar entre eles e anunciava-lhes a palavra. Verso 3. E vieram ter com ele conduzido um paralítico. Conduzido quem? Quantos estão aqui nesta noite que creem que Jesus ainda levanta o paralítico? Eu creio. Eu creio que Jesus levanta o paralítico, irmã Isabela. Se ele entrar aqui nesta noite carregado por alguém, ele vai sair daqui andando. Por quê? Porque Jesus está aqui nesta casa. Jesus está aqui nesta noite. E Ele entrou aqui nesta noite não só para abrir a porta, mas para fazer você andar também. Aleluia, aleluia. Trazido por 4. Verso de número 4. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram-lhe o telhado onde estava, e fazendo um buraco, baixaram o leito que jazia o paralítico. Meus amados irmãos, eu queria que você dissesse assim comigo: Deus é Deus. E Deus gosta quando nós não ficamos chorando diante de uma situação que podemos resolver. Vamos para o verso 5. E Jesus, vendo-lhes a fé. Aleluia. A Bíblia diz, é a Bíblia quem diz, irmão Silas, que se a tua fé for do tamanho de um grão de mostarda, aleluia. Quem está vendo o que está aqui na minha mão? Não diga que não tem nada, porque tem. Está vendo, irmão Mauro? Ô, irmão Mauro, me ajuda aí. Está vendo, irmão Miguel? Aumenta o grau então aí. Irmão Silas, irmão Valdir, está vendo? Ismael, está vendo? O senhor que fez a cirurgia agora, irmão, está vendo? Uma pergunta. Olha, isso aqui não é do tamanho de um feijão, mas se você tiver fé do tamanho de um grãozinho de mostarda, é tão pequena esta pedra que está aqui no meio dos meus dedos. Talvez a lente do irmão Alvino, não sei se capta isso aqui. Não capta, irmão? Só fazendo um zoom. Muito bem. Mas deixe-me dizer que se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, você vai dizer a este monte que está na tua frente agora: passa-te daqui para acolá, e ele irá passar por causa do poder da palavra que está no nome de Jesus. Então saia do lugar onde você está hoje, da incredulidade, saia da dificuldade que se colocou na tua frente e comece a crer que o Deus dos deuses está neste lugar para fazer com que a nossa fé seja aumentada e nós possamos ver o milagre acontecer nas nossas vidas. Aleluia, aleluia. Nenhum monte é maior do que o poder do nome de Jesus. Nenhum monte. Se você quiser tomar exemplo, não sei se a
Rebeca conseguiu filmar, mas não tem problema, isso não é o mais importante. O mais importante é que a sua fé cresça, porque a fé começa do tamanho de um grão de mostarda, mas daqui a pouco ela pode se tornar uma árvore como esta. E é isso que precisa acontecer. A sua fé precisa crescer, e ela cresce na medida em que você dá passos de fé, na medida em que você diz: Deus falou, eu creio. Foi isso que tirou Pedro para dar o segundo passo. Se Deus falou, vem, eu estou indo, eu vou andar, eu vou crescer, eu vou caminhar. E daqui a pouco, aquilo que era uma pedrinha, aquilo que era só um grãozinho de mostarda, vai se tornar uma árvore, porque a sua fé vai transportar as muralhas que estão diante de você. Aleluia. Aleluia. Se eu soubesse dizer com palavras o que eu estou sentindo no meu coração agora, que Deus quer nesta noite fazer aqui entre nós coisas grandes, coisas grandiosas, porque às vezes a gente fica olhando só para o chão, não é? Outro dia eu disse isso, alguém fica com síndrome de avestruz. O senhor conhece, pastor Josué? Síndrome de avestruz. Síndrome de avestruz, bota a cabeça ali, não é? E não enxerga mais nada. Mas deixe-me dizer que quando você levanta a cabeça, Deus tem um céu de glória na tua frente. Às vezes a gente fica com síndrome de avestruz, com a cabeça enterrada no chão. Mas Deus tem coisas grandiosas para nos ensinar e para nos falar pela sua palavra. Vamos para o verso de número 6. E estava ali assentado alguns escribas, que arrazoavam em seu coração, dizendo: irmãos, se você for ficar olhando para aqueles que dizem que você não pode, que você não aguenta, que você não consegue, o Robinho, você não teria feito as artes que você faz, você não teria construído aquilo que você construiu, você não teria feito coisas que você fez. Sabe por quê? Porque sempre vai ter alguém que vai dizer: isso aí não dá, isso aí você não vai conseguir, é melhor nem tentar, é melhor deixa para lá. E já vi gente fazer que não dá certo. Mas deixe-me dizer uma coisa para você: o Deus que eu prego, o Deus que eu sigo, o Deus que você crê, o Deus que você nesta noite está adorando, é o Deus do impossível. Hoje nós estamos estudando a escola bíblica dominical e nós falamos sobre o Espírito Santo. E é por isso que nesta noite nós cantamos aqui sobre o Espírito Santo, pastor Eliezer. Porque inclusive eu fui para casa meditando, e eu estava ontem já meditando nesta palavra que estou lendo, e se der tempo eu prego ela, se não der eu vou poder pregar em outra ocasião também. Já não estou assim tão preocupado em pregar toda a mensagem, mas eu quero dizer para você uma coisa: o Espírito Santo está se movendo entre nós aqui, e Ele quer receber a sua adoração. E quando nós adoramos a Deus, Ele vai enchendo o nosso coração de fé. Aquilo que aos nossos olhos é impossível, Ele torna possível, não porque nós somos alguma coisa, mas porque Ele age em nós para que a nossa fé cresça nele. Aleluia, aleluia. Como eu tenho aprendido com o Espírito Santo a ser mais crente, porque eu sou tão fraquinho, gente, vocês não têm ideia. Vocês não têm ideia do que é ser um homem fraco, pobre, sem nada. Mas tem uma coisa: eu estou escondido em Cristo, em Deus. Ele é forte, Ele tem, Ele pode, Ele é Senhor, Ele é o Rei, Ele é o princípio, Ele é o fim, Ele é o começo, Ele é o dono da história, Ele é o dono do mundo. Ele fez todas as coisas pelo poder da sua palavra, e eu creio nele, e eu sou o filho dele. Aleluia. E você também, e você também. Aleluia. Deixe-me dizer uma coisa para você: aqui não tem rico, não tem pobre, não tem grande, não tem pequeno, não tem feio, não tem bonito. Todos aqui somos filhos do grande Rei. Todos aqui somos filhos do Todo-Poderoso. Eu queria que você levantasse a sua mão e desse o seu melhor glória a Deus, porque o Senhor está aqui para receber o seu louvor, para dizer: eu creio no poder do nome de Jesus. As coisas que mudam quando eu saio do lugar. As coisas que mudam quando eu creio que Deus está aqui para mudar a minha e a sua vida. Aquilo que nós não podemos, Deus pode. Aquilo que nós não sabemos, Deus sabe. Aquilo que nós não conseguimos, Ele consegue. Então nesta noite, se você entrou aqui dizendo: pastor, eu não estou precisando de nada, eu sou rico, eu tenho muito dinheiro no bolso, eu se quiser até eu empresto, então pode me trazer, que a igreja está precisando e nós vamos poder ajudar a igreja aqui, não tem problema. Mas eu quero dizer uma coisa:
coisa. Você pode dizer assim: eu não preciso de nada disso. Então eu quero dizer que você pode nesta noite levantar a sua mão e adorar ao Senhor, dizendo: Senhor, eu não tenho falta de nada. O que eu preciso é a tua presença. É a tua presença. É a tua presença. Sem a tua presença eu não posso sair daqui. Você não precisa de nada. Aliás, depois que nós experimentamos a presença do Senhor, não há nada que nós tenhamos falta. Mas, meus amados, eu fiz alguns apontamentos aqui. Se você me der licença, eu quero compartilhar com você. Mas eu queria que você glorificasse a Deus. Eu queria que você tirasse do seu coração, não da sua boca, da sua garganta. Quando você dá um glória para Deus que sai do seu coração, ele sai molhado. Sabia disso, Jennifer? Sabia disso, Pati? Quando você tira o glória a Deus que sai lá do seu coração, da sua alma, quando ele vem na sua garganta e ele sai aqui, ele sai com lágrimas. É por isso que ele sai molhado. É por isso que ele sai cheio de graça, ele sai cheio de unção, ele sai cheio do poder, porque você só pode demonstrar aquilo que você tem. E se você tem graça, você emana graça. Se você tem poder, você distribui poder, porque esse poder não é nosso, esse poder é de Deus. Então, se o poder é de Deus, ele nos dá para o poder, para que nós exaltamos o poder que há no nome dele. Então, tudo que você fizer, tudo que você pensar, pense que você está glorificando o nome do Senhor. Não, você não precisa fazer nada se não for para glorificar o nome do Senhor. Eu estava meditando então nesta palavra, nesses minutos que ainda tenho, que Jesus é um imã irresistível. A Bíblia diz que as pessoas eram atraídas por Jesus. E eu fiquei meditando nisso. Pastor Gerson, o senhor está escondido aí, mas eu consegui te ver, não é? Jesus estava em Belém. Saiu de Belém, foi para Nazaré. Quando ele está em Nazaré, ele diz: eu vou para Cafarnaum. Mas, meus amados irmãos, o imã poderoso é Jesus. Como é que diziam para as pessoas que Jesus estava ali? Se as pessoas não tinham celular, se as pessoas não tinham WhatsApp, se as pessoas não tinham telefone, se as pessoas não tinham filmadora, as pessoas não tinham o sistema de comunicação que nós temos hoje, mas as pessoas ficavam sabendo como, pastor Ismael? Isso eu não sei. O que eu sei é que onde Jesus chegava, as pessoas iam sendo atraídas por Jesus. As pessoas eram atraídas por Jesus. Eu fico imaginando que Jesus, o homem perfumado, era Jesus. É por isso que quando eu chegar no céu, já disse para alguns irmãos: eu quero dar um abraço em Jesus, e eu não sei quantos vão ter que esperar, mas eu vou dar um abraço gostoso em Jesus e dizer: Jesus, eu te amo demais. Eu não tenho como explicar o que o Senhor fez por mim, porque eu não valia nada, eu não tinha nada, eu não posso oferecer nada, mas mesmo assim o Senhor me amou, como os jovens cantaram aqui nesta noite. Como é que você pode amar alguém que não pode te oferecer nada? Hoje os casamentos que não dão certo, às vezes não dão porque às vezes a pessoa não tem nada para oferecer. Você tem um carro? Não, não tenho carro. Você tem casa? Não, não tenho casa. Você tem um bom emprego? Não, não tenho um bom emprego. Não, não tenho nada para oferecer. Ah, então não quero. Esses dias eu ouvi um testemunho que alguém veio me contar. Uma jovem que estava tendo um relacionamento com alguém, e ela tinha recurso, e depois que o recurso acabou, aquele cidadão que estava com ela disse: olha, já era. Que é a linguagem que se usa hoje, né? Já era. Mas você já imaginou quando você não tem nada para oferecer, pastor Jonathan, e Jesus abre os braços e diz: eu te amo. Aleluia, eu te amo. Eu te amo, e por você eu deixei derramar a minha última gota de sangue. É por isso que essa é uma decisão que eu tenho, e que se eu for chamado hoje, me dê licença, porque eu quero abraçar o meu mestre. Como cantam aqueles irmãos, né? Mas primeiro quero ver o meu mestre, por tudo que ele fez por mim. E você também quer abraçar o mestre Jesus?
e você também quer encontrar-se com Ele, e você também quer poder ter esta oportunidade. Eu não sei quem vai poder fazer isso primeiro, mas uma coisa eu sei: se eu estiver na sua frente, você me aguarde, porque primeiro eu quero abraçar o meu Senhor. Aleluia, aleluia, como é glorioso, meus amados irmãos. Mas Jesus então atraía as multidões, e porque Jesus atraía multidões, eu fiquei imaginando que aqueles amigos ficaram sabendo: ei, Jesus está em casa. Jesus está onde? Jesus está em casa. Aleluia, aleluia. Oh, bora para lá então. Vamos lá. Vamos para a casa onde Jesus está. Mas, meus amados irmãos, quando eles pensaram, já tinha muita gente que tinha pensado, ó. Por isso eu quero dizer uma coisa para você: quando Deus te der uma ideia santa, abençoada, coloque em prática. Quando Deus te der, viu, jovens? Eu me lembro das aulas de negócio que eu dizia lá, ó, a ideia passa, segura ela, coloca em prática, escreve. Por quê? Porque outro vai ter essa ideia também. Não deixa ela passar, não deixa a oportunidade passar. Então, quando aqueles amigos, e o meu tema nesta noite é uma ação intercessora dos amigos. Você pode dizer comigo: uma ação intercessora dos amigos. Sabe, meus amados irmãos, existem pessoas que passam pela rua e veem alguma situação e dizem: é assim mesmo. A situação da humanidade está assim mesmo. Está todo mundo com dificuldade. Tem gente que tem gente que não tem. Tem gente que pode, tem gente que não pode. O que a gente vai fazer? É assim. Sabe o que isso quer dizer? Isso quer dizer que nós estamos sem capacidade de nos indignar. E aqui, meus amados irmãos, eu estava observando então o texto e fiquei considerando como é bom ter amigos. Quantos amigos você tem? Oi? Quantos amigos você tem? Quantos amigos você tem? Ah, pastor, só tem alguns. Então ora para Deus mudar você, porque você não está atraindo pessoas. Então ora para Deus consertar o que está errado na tua vida. Você não está atraindo as pessoas. Se as pessoas querem ficar longe de você, alguma coisa está errada com você. Peça misericórdia para Deus, peça misericórdia para Ele deixar você abençoado por dentro e por fora, para que as pessoas queiram estar perto de você, para que as pessoas procurem você, para que as pessoas possam querer falar com você. A Bíblia diz, está escrito em Provérbios 18, verso 24: o homem que tem muitos amigos pode ir à sua ruína, mas há amigo mais chegado que irmãos. Pastor, agora ficou difícil. Eu falo que é para ter ou não tem? Eu estou dizendo que é para ter. Sabe por quê? Porque aqui são os amigos interessantes. Mas você deve ter aqueles amigos que são os amigos sinceros. Se você tiver sinceridade, os seus amigos também serão sinceros. Pois bem, a Bíblia diz então que há amigo mais chegado que o irmão. Por isso eu estava meditando nesta palavra, e aí eu me lembrei deste cântico que cantamos: Espírito Santo, meu Consolador, Espírito Santo, sabes quem eu sou, e mesmo assim te importas comigo. Aleluia. E mesmo assim aleluia. Sabe por quê, igreja? Porque eu sei quem eu sou. Tem dia que a minha mulher não quer falar comigo, né? Ela diz assim: hoje você está muito chato. Mas sabe, meus amados irmãos, o Espírito Santo é aquele que prescruta os nossos corações.
E Ele sabe, às vezes, algumas coisas que estão lá no nosso coração que não são boas, que passam pelos nossos pensamentos que não são bons. Que Ele diria: olha, você precisa de uma boa chinelada. Mas o Espírito Santo é aquele que intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. Por quê? Porque às vezes a gente está com um pensamento tão ruim passando pela nossa cabeça, alguma coisa tão ruim que a gente quer fazer porque a gente ficou com raiva de alguém, porque alguma coisa nos contrariou, e aí a gente diz assim: se eu pudesse. Mas aí o Espírito Santo diz: não, vem cá. Aí o Espírito Santo começa a falar no nosso coração, e de repente a gente quer segurar, mas aí uma lágrima escapa. Aí você quer segurar, mas a outra escorre. E aí o Espírito Santo vai trabalhando em nós e por nós. Sabe por quê? Porque Ele é o nosso amigo. Ele é o nosso amigo. Às vezes você quer conversar com alguém, mas você diz assim: mas eu não sei se eu posso, não sei se eu devo. Mas o Espírito Santo, que é o nosso amigo, nosso conselheiro, nosso consolador. Aleluia. Quando nós não temos com quem ou o que falar, Ele está conosco, Ele nos ajuda. Então, meus amados, existem amigos de perto, amigos de longe, existem amigos sensíveis, existem amigos insensíveis, existem aqueles que são companheiros, mas igual ao Espírito Santo não existe, porque Ele não nos abandona. Quando todos nos abandonarem, Ele continua falando conosco. Glória a Deus, aleluia. Quando todos disserem: olha, eu já fiz o que eu podia por você, aí o Espírito Santo diz assim: eu estou com você. Ele não desiste de nós, Ele não desiste de você. Ele tem olhado por você, mesmo quando você diz assim: mas eu não teria como. Então é por isso que você está aqui nesta noite. Eu não saberia como isso aconteceu. É por isso que você está aqui nesta noite. É por isso que você está aqui. Porque o Espírito Santo não desistiu de você. Ele convence o pecador do pecado, da justiça e do juízo. É por isso que nesta noite você entrou aqui, o Espírito Santo te trouxe aqui para te consolar, para dizer: olha, eu estou com você. Porque a Bíblia diz que Deus ama o pecador, mas não ama o pecado. O pecado que cometemos não agrada ao Senhor. Não. É por isso que hoje nós tivemos mais uma oportunidade. O sol nasceu hoje pela manhã. O céu estava limpo, límpido, alegre. Nós poderíamos olhar para o céu e dizer: que dia lindo. Foi Deus que deu. Foi a graça de Deus que nos foi dada. Foi a oportunidade que Deus nos concedeu. Então, meus amados, existem aqueles que são nossos amigos, mas nada se compara ao Espírito Santo. Existe aquele amigo cheio de compaixão, aquele que tira a camisa se precisar e diz: olha, pode levar. Existe aquele que te entrega a túnica, como Jesus disse. É aquele amigo que tem sensibilidade para se indignar diante de uma situação crítica e de buscar alguma maneira a possibilidade de te ajudar. E eu quero falar de quatro características. Quantas? 4 características que eu encontrei nesse texto sobre os amigos, que pegaram aquele enfermo, aquele paralítico e levaram até Jesus.
Mas, meus amados irmãos, dada a exiguidade do texto, e talvez a minha prolixidade, e talvez a minha extensão, eu quero dizer para você nesta noite, que o Espírito Santo de Deus que está aqui entre nós, quer que nós entendamos que a sua bondade e a sua misericórdia ainda está sobre nós, e que aquilo que para nós está impossível como estava para aquele paralítico, o Espírito Santo está aqui nesta noite para nos carregar, para nos transportar, para sair da nossa inércia. Porque, meus amados irmãos, eu perguntei para o Robinho, e o Robinho respondeu afirmativamente: crente vive de... Então eu quero dizer para você nesta noite, aquele que em vós começou a boa obra, aquele que em vós começou a boa obra, há de aperfeiçoar até o dia de Cristo. Então, crente, não saia do seu lugar, não perca a oportunidade de fazer aquilo que o Espírito Santo te manda fazer. Mas se Ele não mandar, não saia do lugar. Se o Espírito Santo não disser, não vá. Se o Espírito Santo não te fizer tirar o pé do lugar, não tire. Procure entender e ouvir a voz de Deus, para que você não dê passos errados, para que você compreenda que não há amigo que possa ser melhor do que o Espírito Santo. É Ele quem nos guia, é Ele quem nos orienta, é Ele quem nos faz andar na vereda justa, é Ele quem nos faz andar na vereda segura. Na próxima oportunidade que eu tiver, eu vou falar sobre as 4 características. Não sei quando será, mas quando Deus me der esta oportunidade, eu vou falar sobre as 4 características dos amigos que nós temos para aprender. Mas eu quero dizer para você, por derradeiro, porque o tempo já se finaliza, não é? Que Jesus está nos dando nesta noite uma oportunidade para que nós lembremos que Ele não falha na sua promessa. E a promessa mais assertiva que nós temos da parte do Senhor Jesus é: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Fique de pé. Fique de pé. Eu posso assegurar para você que não é preguiça da minha parte, mas quando Deus der a oportunidade, eu termino essa mensagem. Mas eu posso dizer para você que Jesus afirmou, e se você crer, use a fé. Jesus, eu ouvi a palavra, e a palavra que o Senhor nos deixou é: eu estou convosco todos os dias até a consumação. Eu ouvi que Jesus está em casa. A casa de que falam nesta noite não é esse templo. A casa é você. Nós estamos aqui juntos. E a palavra eclesia ou eclésia, é para fora, não é? Então nós somos tirados. Nós fomos reunidos para sermos igreja juntos. Então eu quero que você saiba que juntos nós somos igreja. Sozinhos nós não formamos o templo como o corpo de Cristo. Então eu quero que você saiba nesta noite que você só é igreja quando estamos juntos. Então eu quero que você venha no próximo domingo, mesmo que eu não pregue, outro pregue. Fique em paz. Aliás, eu vou recomendar que você venha em todos os cultos. Mas eu quero dizer que Jesus promete. E se Jesus promete, creia na palavra de Jesus. Todos os homens podem falhar. A Bíblia diz que na boca de Jesus nunca, você pode dizer comigo, na boca de Jesus, nunca se achou engano. Então creia nisso. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação
dos séculos. Amém? Vamos fazer uma vírgula? Depois a gente continua. Glória a Deus. Meus amados irmãos, conosco nesta noite, irmão Edson e irmã Fernanda, e eles querem apresentar uma criança. Pode vir aqui, meu querido. Pode trazer essa criança. Pedido de oração aqui pelo filho Miguel, pois Miguelzinho, Robinho, maravilha. Vamos, cadê o Miguelzinho? Tá aí? Maravilha. Por que não tocasse na orquestra hoje, meu filho? O que aconteceu contigo? Está de aniversário, vamos celebrar a vida. Amém? Toque esse negócio aí, tá bom? Aleluia, meus parabéns, viu? Deus te abençoe. Não deixa de tocar, não. Aleluia. Benedita e Josefa, onde estão? Que maravilha, Deus abençoe vocês. Evelyn, filha do irmão Lourival. Tá muito bem, glória a Deus. E os aniversariantes, irmão Cleiton e família, parabenizam irmã Isabel pelo seu aniversário. Que maravilha, que maravilha. Vamos cumprimentar já. Teens também parabenizam a líder Isabel pelo seu aniversário. Teens também parabenizam Miguel pela passagem do seu aniversário. Olha aí, Isabel, a irmã Isabel e também o Miguel pelos seus respectivos aniversários. Os irmãos querem cumprimentar os nossos aniversariantes e desejar a eles os parabéns e muitos anos de vida. Se os irmãos querem fazer isso, dizem amém? Amém! Olha, gente, a festa a gente espera eles convidarem para a gente participar, não é? Quando eles convidarem, a gente vai, né? Glória a Deus. Dia 27, é sexta-feira, nós teremos aqui um culto de ação de graças. Os jovens e adolescentes estarão louvando a Deus. Que maravilha! Muito bom! No nosso culto de ação de graças pelos aniversariantes. Nós temos aqui também um aviso de que nós temos as camisetas para o nosso evangelismo. Meus amados irmãos, nós estamos fazendo aqui um trabalho de evangelismo. Nós estamos com a nossa equipe ampliada, Pastor Abel e Companhia Limitada, não é? Pastor Abel e tantos outros, não é? Convidamos também irmão Cledson, irmão Ricardo, irmã Érica, irmã Jennifer, que estão cuidando dos nossos uniformes. E tem isso, pastor? Olha, não tem coisa mais bonita de que nós irmos pro evangelismo, todo mundo sabendo quem é quem, não é? A Assembleia de Deus chegou, não é? Está ali, não é? E os nossos irmãos estão ali. Então você que ainda não comprou sua camiseta, procure nosso irmão Cledson, irmão Ricardo, irmã Jennifer, irmã Érica. São eles que estão cuidando desse assunto. Amém? Glória a Deus. Vamos apresentar, né? Pode vir aqui. Irmãos, aqui na minha mão, o Benjamin, 21 dias. É um milagre, não é não? Só Jesus. E ele está fortão aqui. E ele falou, então. Concordando aqui, uma bênção. Vamos apresentar o Benjamin então ao Senhor, não é? A Bíblia diz que Jesus também foi apresentado no templo. Então vamos fazer isso com muita alegria, apresentando o Benjamin para o Senhor Jesus. Deus Pai de poder, nós te adoramos, nós te bendizemos, porque aprouve ao Senhor guardar esta criança, entregando a este casal, para que possam, ó Deus, ensinar esta criança no princípio que deve andar. Livra do mal, livra do acidente, livra da enfermidade, que essa criança cresça sadia, saudável. Pai, que a bênção do Senhor que enriquece e não traz nenhuma dor, seja sobre a vida desta criança. Que esta criança frequente a escola dominical com os seus pais. Pai, seja com esta criança,
seja com os seus pais. Pai, confirma o poder da tua palavra, em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Eu sei que já passamos da hora, mas tem alguém aqui que quer entregar a sua vida para Jesus? Tem alguém aqui que duvida que Deus é bom? Se você não duvida que Deus é bom e você ainda não entregou a vida para Jesus, esta é a sua oportunidade. Você não pode ir para casa sem entregar a sua vida para Jesus. Onde está você que está aqui, que ainda não entregou a vida para Jesus e tem certeza que Deus é bom? Porque se Deus é bom, como eu vou recusar aquilo que é bom? Eu não posso recusar. Tem alguém para Jesus nesta noite? Não? Se não tem, eu quero que você tenha uma outra oportunidade, mas eu não posso garantir. Embora eu queira, eu não posso garantir. Tá bom? Vamos orar então agora e pedir que Deus nos leve em paz. Quero pedir ao pastor Abel para vir aqui fazer esta oração e pedir que Deus nos leve em paz. Amanhã, segunda-feira, temos oração pela manhã e oração à noite. Temos terça-feira, doutrina na sede. Quarta-feira, doutrina aqui. Quarta-feira temos o quê? Doutrina. Todos então já estamos sabendo, né? Não é que a gente não sabe. Quinta-feira está da bênção. Sexta-feira estaremos aqui no grande culto e no próximo domingo estaremos aqui outra vez. Glória a Deus. A paz do Senhor para todos. Oremos. Amado, sublime e bondoso Pai, Pai bendito, nós te louvamos, nós te adoramos, nós te agradecemos, ó Deus, por esta rica oportunidade que estivemos aqui na tua casa, louvando, adorando, engrandecendo o teu nome e recebendo, Senhor amado, Deus querido, ânimo, Senhor amado, para continuarmos firmes nesta caminhada, sem, Senhor amado, nos desviarmos nem para a direita nem para a esquerda, mas olhando sempre para o nosso alvo, olhando para ti, o autor e consumador da fé. Deus querido, continua abençoando a tua igreja, continua abençoando as famílias aqui representadas, leva-nos em paz, Senhor amado, aos nossos lares, debaixo da tua bênção, debaixo da tua proteção divina, Senhor amado. Deus querido, Deus da glória, que a tua bênção seja sobre todos, no nome santo de Jesus. Oramos a ti agradecidos. Amém, Jesus. Que a graça de Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam com aqueles que amam e aguardam o arrebatamento da igreja. Quem pode crer nisso diz: amém. Se Deus é por nós, eu e a minha casa, o Senhor é o meu pastor. Vão em paz em nome de Jesus. Se você perdeu uma bolsa azul, uma pochete azul, está na mão do pastor Silvano, você pode vir buscar aqui com ele agora. Amém? Uma pochete azul, tá bom? Glória a Deus.